Paz do Senhor a todos, bem-vindo a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD, que tem por título a lição de número 9, Promessa para Pais e Filhos. Glória a Deus. E os objetivos é mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Também conscientizar o cuidado, do cuidado que os pais devem ter com seus filhos. Em terceiro, compreender as bênçãos de Deus que Deus tem para os pais e filhos. Glória a Deus. Aqui, irmãos, a leitura bíblica em classe encontra-se em Salmo 127, do 3 ao 5, e também em Efésios 6, do 1 ao 4. A palavra-chave desse assunto da lição é pais e filhos. Coloca na sua mente aí, no seu coração, pais e filhos. E já aqui o texto áureo, ele diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 2 e 3. E amados, só para a gente adentrar um pouco mais aqui, sobre essa questão de obedecer. Tem jovens, tem filhos e filhas que só obedecem, mas não honram. Como assim, presbítero? Vou te dar um exemplo. Um exemplo bem claro. Se seu pai ou sua mãe falar assim: olha, vai lá, filho, comprar algo no mercado ou fazer qualquer mandado, o filho vai. Mas no meio do trajeto ele murmura, xinga, vai descontente, vai praguejando, né? Ele fica realmente irado, né, com os pais. Mas vai nessas condições, né? Realmente ele obedeceu, mas não honrou os pais. Não honrou os pais. Outros obedecem por mera conveniência, porque vai receber algo em troca, porque vai se dar bem em algum momento, porque vai ganhar um presente, porque é prometido isso, prometido aquilo. Aí obedece por isso. E não é esse o sentimento de honra. Não é. Glória a Deus. A verdade prática que nos dá a lição aqui diz assim: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Oh, glória a Deus. Deve ser de bênçãos e de proteção. Ainda sobre a questão de honrar, irmão, de obedecer, eu quero frisar que toda obediência que seja egoísta, forçada ou motivada por medo deve ser completamente rejeitada. Honrar significa amar, respeitar profundamente, demonstrar um espírito de consideração e apreço pelos pais. E essa honra deve ser mostrada a ambos os pais, né? Não só a mãe, não só o pai, a ambos, para o filho. Eles têm autoridade igual. Amém? Agora aqui, entre desafios, a verdade prática e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e de proteção. Eu quero dividir essa verdade prática em 3 partes, rápido, né? Entre desafio e responsabilidades, né? O relacionamento entre pais e filhos. Esse relacionamento entre pais e filhos, irmãos, é sem dúvida marcado por desafios e responsabilidades. Na perspectiva bíblica, Deus nos criou, nos ensina os pais que criar filhos é uma tarefa que exige muito amor, paciência e sabedoria. Em Provérbios 22, e o versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Portanto, os pais são chamados a encarar esse desafio como parte do seu propósito divino. Agora, esse provérbio 22:6, eu quero frisar, né, esse início: ensina a criança no caminho. Por que no caminho? Porque é no caminho
significa que o pai tem que estar junto com ele, tem que estar andando com ele, tem que estar lendo a palavra de Deus com ele, tem que estar cantando louvores com ele, tem que levar ele na igreja junto com ele, tem que estar junto no caminho. Não é, ó, meu filho, esse é o caminho, vai lá, não. Você tem que estar junto com ele, inserido nesse mesmo contexto da palavra, junto com ele, né? Ainda aí, na verdade prática, ela também diz assim, dividir em 3 partes, né? Dever deve ser de bênçãos. Deus deseja que o relacionamento entre pai e filho seja fonte de bênção. Quando os pais cumprem seu papel com amor, eles plantam sementes de bondade, generosidade e fé no coração dos seus filhos. Pais são instrumentos de Deus para transmitir bênçãos e promessas às próximas gerações. Então, se você se preocupa com a sua geração, com seus netos, bisnetos, então vocês, pais, são instrumento de Deus para transmitir bênção a essas gerações futuras. Presta atenção nisso, tá bom? E ainda diz aqui a verdade prática e proteção. Além de ser fonte de bênção, seu relacionamento também deve ser um abrigo de proteção, né? Os pais são chamados para proteger seus filhos não apenas fisicamente, não, vou tirar ele do perigo, mas também espiritualmente, orando por ele, guiando em um caminho que o afaste de todo mal e os conduz à luz da verdade, porque o mundo jaz no maligno, irmãos. Tem que ter esse cuidado, né? O tópico 1 aí, o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Relacionamento bíblico entre pais e filhos. Glória a Deus. Oh, aleluia. Esse relacionamento, irmãos, aí o subtópico 1, pais e filhos. A lição diz: a leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança e galardão. Frisa bem, seus filhos são herança e também galardão. E o Salmo ainda diz que eles são flechas na mão do valente. Ou seja, são úteis, importantes para a sociedade. Por isso, eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Está lá em Salmo 127, 4. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes, né? Está no 5 lá. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais. Assim sendo, irmãos, está sob a responsabilidade nossa de pais a educar eles, né? A educação deles, a formação também espiritual, o cultivar da fé, para que a esperança do Senhor seja preservada nesses tempos difíceis. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda falando aqui sobre o Salmo 127, nessa segunda parte, nessa estrutura da segunda parte do Salmo, ela pode ser organizada da seguinte forma, né? E os filhos são heranças, né? Herança do Senhor são os filhos. Vamos organizar aqui da segunda forma: a herança do Senhor são os filhos, né? E também eles são filhos, são frutos, filhos são recompensa, filhos são flechas e filhos são bênçãos, né? E aí, por que filhos são herança do Senhor? Na Bíblia, o termo herança representa segurança, força e sensação de permanência. Filhos são nossa herança ou porção dada pelo Senhor. Não há, irmãos, maior bênçãos que a continuidade do nome família em descendentes piedosos, né? Filhos são frutos. O fruto é o resultado da bênção divina nas Escrituras. E lá em Provérbios 29, 17, nos lembra que os filhos são delícias para os pais, quando bem corrigidos e ensinados, né? Os filhos são uma recompensa maravilhosa. No Salmo 127, 3, também diz que o filho é um galardão do Senhor. O termo galardão era usado em relação ao salário recebido pelo trabalho dos servos, dos pastores, né? Como prêmio de fidelidade. Glória a Deus.
E flechas, né? Os filhos são flechas. E é interessante aqui que flechas representavam não somente uma linha de defesa, né? Tinha ali a linha de defesa daqueles soldados com flecha, tinha aquela linha de defesa maravilhosa, né? Lá no versículo 5, mas também uma forma de adquirir alimento pela caça, né? Os filhos também representam essa condição, que eles são forças, são para adquirir alimento pela caça, são flechas. Talvez uma ideia por trás da metáfora seja o fato de que as flechas precisam ser retas e direcionadas para o alvo, enfatizando o papel dos pais em modelar e atirar os filhos, pelo discipulado e pela disciplina. E filhos são bênção. Uma palavra-chave descreve o homem ou a mulher que tem filhos. Feliz o homem que este deles assojava. Salmo 127, 5, parte A. Feliz significa abençoado. São abençoados esses homens, essa mulher é abençoada, né? Feliz significa abençoada. Filhos são as manifestações concretas da bênção de Deus na nossa vida. E uma fonte de grande alegria, apesar da maldição do pecado, apesar desse contexto que estamos enfrentando, apesar da proliferação do pecado, apesar de tudo isso, né, irmão? A gente tem que orar para os nossos filhos na proteção espiritual, né? Não só na física, porque eles são fonte de grande alegria, apesar desse contexto do mundo, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno, né? Agora, à luz do Salmo 127, podemos sugerir as seguintes aplicações, na luz do Salmo 127. A primeira, devemos reconhecer que o tesouro maior que Deus nos deu é a família. Amém? Correto? À luz desse salmo, a gente vê que o tesouro maior é a família, né? Desde a parte primeira do 127, que está falando sobre o lar, sobre a casa, e também dos filhos. E segundo, a segunda aplicação aqui que podemos sugerir é que todos devem investir na vida preciosa da próxima geração. Estão preocupados com seus netos, com seus bisnetos, enfim, e também na casa de Deus, sendo obreiro, sendo bênção, sendo levita. Em terceiro, também podemos sugerir, né, devemos parar de trabalhar tanto e aproveitar, irmão, a nossa família, seja com filhos, ter um tempo para eles, seja com pais, seja com avós, os parentes, reunião familiar, né? Estar interagindo com essa família é muito importante, irmão. Aproveitar a vida com a nossa família, falando do amor de Jesus àqueles que estão um pouco afastados, né? Trazendo eles de volta ao redil. Esse é o nosso papel como servo do Senhor, como obreiro, né? O subponto 2. Um mandamento com promessa para os filhos. Mandamento com promessa. A lição diz assim. A lição diz para os filhos que são, né, herança do Senhor para os seus pais. Essa lição ela diz para os filhos: vocês são herança do Senhor para seus pais. E conforme vemos a leitura na Bíblia em classe, há uma recompensa divina mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais, né, para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempo longo sobre a terra, lá em Efésios 6, de 1 a 3. Essa promessa remonta ao quinto mandamento de Deus, proferido por Moisés lá no deserto. Agora, irmão, tanto Efésios 6:1 quanto Colossenses 3:20 apelam diretamente para os filhos. Como já vimos, Paulo toca na ferida de cada grupo familiar. A área onde mais precisam que a vida de Cristo seja produzida pela plenitude do Espírito e da Palavra. No caso dos filhos, é a área da obediência e honra. Essa área é para os filhos, obedecer e honrar. Em que o coração deles mais necessita ser exposto
e trabalhado. Irmão, se o filho seu obedece e honra, olha, honra seus pais, você pode ficar tranquilo, você não tem que tomar nem cibalena, nem um comprimidinho para dor de cabeça, né? Eu falo, e ainda repito, tenho 8, nunca tomei nenhum comprimido, nenhuma cibalena. E Deus abençoando o lar. E a gente vai ver aqui o decorrer da lição, como o Senhor Jesus abençoa esse lar, como o Senhor Jesus nos ensina, né, a cuidar desses filhos, como deve agir com eles, né? Vamos destacar alguns pontos, né, sobre esse assunto. Filhos, obedecei. A primeira de 2 ordens para os filhos é obedecer e honrar. Está no tempo presente, obedecer e honrar. Ele pode estar com 10 anos, 20 anos, 30 anos, 5 anos, 2 anos. Isso independe do tempo. E exige a obediência contínua dos filhos aos pais. Não, agora eu já sou dono do meu nariz, não preciso, não. Está errado. Você é obedecer e honrar. Isso está no tempo presente sempre. Não se esqueça isso. Você nunca terá idade suficiente para parar de honrar seus pais, a sua família, os seus filhos. Sejam abençoados se eles honrar e obedecer. A vossos pais. O termo genérico para os pais usado aqui envolve tanto o pai como a mãe. Ambos os pais devem ser honrados de igual modo, como eu falei lá anteriormente. E no Senhor, os filhos não somente obedecem aos pais cristãos. A ideia é que, ao obedecer aos pais, o filho obedece a Cristo e também agrada ao Senhor. Então, você obedecendo os pais, você agrada ao Senhor Jesus, seus dias são prolongados, né? E o Senhor Jesus vai te abençoando em tudo, na escola, em todo o teu trabalho, teus projetos. Um pai só deve ser contrariado pelo filho, presta atenção. Olha só, um pai só pode ser contrariado pelo filho quando ele exige algo que fere os princípios da palavra de Deus. Então, aí sim o filho pode contrariar, pode chegar e chamar a atenção, vem cá, calma aí, não está certo não foi assim que eu aprendi. E a integridade moral dos seus filhos, quando esse pai começa a denegrir a integridade moral dos seus filhos, aí sim cabe ao filho também conversar com os pais. Não está certo, tá bom? E em tudo, os filhos devem obedecer em tudo. Colossenses acrescenta a ideia de que não há limites à obediência dos filhos. Ou seja, os filhos não podem escolher a dedo o que deve ou não obedecer. Eu quero obedecer isso, aquilo não. É em tudo obedecer aos vossos pais, né? Subponto 3. Mandamentos e bênçãos para os pais. Glória a Deus. Mandamentos e bênçãos para os pais. A lição diz: se por um lado os filhos devem honrar e obedecer, honrar os pais, esses não devem provocar também a ira aos seus filhos. Efésios 6,4. É verdade que não é fácil, irmãos, criar filhos. Não é. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. A palavra-chave em Efésios 6,4 é: não provoqueis a ira. Essa é a palavra-chave. Não provoquei a ira. Essa palavra, ela foi usada com pouca frequência no Novo Testamento. A ideia é que os pais precisam tomar cuidado para não provocar necessariamente a incentivar seus filhos à ira, não provocá-los a mágoas também e ao desânimo durante o processo de treinamento, de ensino, né? Esse processo de treinamento é o crescimento dele. Você não pode instigar isso, nem desanimar, nem magoar. Pelo contrário, elogiar, estar junto com ele. Mas o texto aqui, ele não sugere que os pais devem fazer tudo para agradar os filhos. Porque, irmão, toda disciplina ela é desagradável. Toda e qualquer disciplina não é alegre, é desagradável. Mas nem por isso vamos deixar de disciplinar nossos filhos. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, não, mas sim de tristeza. Filho ali, cabeça baixa, às vezes chora, né? Mas depois
entretanto, produz fruto de pacífico aos que têm sido por essa disciplina exercitados. Produz fruto de justiça. Hebreus 12, 11. Irmãos, se corrigir, deixasse o garoto revoltado ou coisa parecida, eu não estaria aqui dando essa aula, falando sobre essas disciplinas. Tem que corrigir, né? Tem que corrigir. Eu lembro que na casa do vô da minha esposa, Elisângela, do lado assim da entrada da porta, tinha um chicote de couro e chamado de Rei. O nome do chicote era Rei. Menino nem passava na frente dos adultos, os adultos conversando, né? Era uma disciplina excelente. Hoje, misericórdia de Deus, a gente tem que entender isso, tem que haver respeito entre os mais velhos e tudo. E se for o caso, disciplinar com amor, né? Dentro da palavra de Deus, conversando também, isso é muito bom. E aqui eu quero trazer alguns exemplos de provocação direta. Xingar, menosprezar o filho, zombar dos filhos, ridicularizar esses filhos, parte do corpo, as amizades, né, o namoro, né, isso não pode ridicularizá-los assim. Tem que conversar. O namoro não está certo, conversar. Né? As maneiras que ele senta, conversa, dialoga também tem que ser conversado. Fazer brincadeiras inconvenientes e nocivas, não pode. Envergonhar os filhos publicamente. Né? Tem pais que o filho está lá num evento qualquer, para com isso, não vou te meter a mão, não sei o quê. Não é isso. Envergonhar os seus filhos não pode. Ou tá com a roupa suja, tá rasgada. Não, chama no cantinho e conversa. Tem que ser discreto. Quer conversar com o filho, quer dar uma bronca, chama no cantinho. Nada no meio de ninguém, porque isso envergonha mesmo. Provocar confusões e briga em momentos especiais, familiares, refeições, celebrações. E isso eu quero chamar a atenção que está chegando aí o Natal, está chegando aí o final de ano. Tem pais que gostam de se mostrar, né? Irmãos, vigia, cuidado. E aquelas provocações indiretas, que são negligenciar o filho, abandonar, deixar de lado, não está nem aí, não cuidar desse filho, tomar decisões precipitadas sobre o futuro dele, sem consultá-lo com antecedência. Nunca pedir perdão quando erra. Ei, se você errou, você sabe que você errou, peça perdão. Chega do seu filho e abraça ele. O Senhor Jesus vai estar junto, vai te abençoar. E outra provocação direta, não investir tempo no filho. Tem filho que quer brincar com o pai, quer conversar, quer sair, quer a atenção dele, e o pai não investe tempo no filho. Terceiriza essa criação, mas não está nem aí. Eu estou falando pais e mães, não é só o pai, não. Tem pais que não investem em tempo no seu filho. Outra provocação direta, que é quase corriqueiro a gente ver, mimar o filho a ponto de fazer ele sentir-se o centro do universo. Tem filho que fica envergonhado, cresce e sendo mimado. Tem casos na minha família que o garoto, depois de casado, quando ia na casa dos pais, ou depois de adulto, a mãe ia lá, fazia um prato de comida aqui, meu filhinho, então senta aqui, você quer mais, quer suco? Não, irmão. Esse tipo de coisa, você está trazendo o menino como centro do universo, muito mais do que seu esposo. Cuidado com isso. O segundo tópico aí, o cuidado dos pais com os filhos. Glória a Deus. Cuidado dos pais com os filhos, com a criação deles, O subtópico do ponto 2, o subtópico 1, a lição diz assim: vimos que os filhos têm responsabilidades para com os pais, conforme os textos bíblicos estudados. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidade para com os seus filhos.
Nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isto é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos seus filhos. Deuteronômio 6, 4 ao 9, e também 11, do 18 ao 19. Além disso, além desse ensino, deve ser cultivado, além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os seus filhos à igreja local. Isso é tarefa dos pais. Encorajá-los a participar das reuniões de cultos e estudos bíblicos, como a escola dominical e o culto do ensino da palavra. Está lá em Marcos 10, 13 ao 16. Quando isso acontece, irmãos, a igreja passa a ser a extensão do lar. E este lar também passa a ser a extensão da igreja local. Presta atenção. Será que o seu lar é a extensão da igreja? Será que a igreja é a extensão do seu lar? Porque, infelizmente, tem vizinhos e tudo. Mas você é crente, eu nem sabia. Você é... E tem um caso interessante que um garotinho, chegando na igreja, falou assim: pastor, a gente pode morar aqui na igreja? E isso estavam os pais juntos. Pastor, não, mas não tem como e tudo. Não, pastor, mas por que você quer morar aqui depois de estar gastando? Aqui meu pai é tão bonzinho, meu pai abraça a gente, meu pai diz que nos ama, meu pai é assim, assado. E lá em casa ele bate, lá em casa ele espanca, lá em casa ele chuta a gente, lá em casa ele trata mal. Olha, irmão, a gente tem que ter cuidado. A extensão do nosso lar é a extensão da igreja. A extensão da igreja também é a extensão do nosso lar. Glória a Deus por isso. Lembremos do que o salmista escreveu. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. Aqui, irmãos, podemos destacar 3 pontos importantes. Educar os filhos é um fato de obediência a Deus. Primeiro ponto. Porque a palavra de Deus diz que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Ensine com persistência aos seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentada em casa. Isso é culto doméstico. Quando estiver andando pelo caminho, está com ele no caminho. Quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6, 6 e 7. Outro ponto importante que podemos destacar: a educação dos filhos de acordo com os princípios divinos tem como objetivo, que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Ensine a criança no caminho em que deve andar. E ainda, quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, desde crianças você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-la sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Irmãos, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra, diz lá Paulo, lá em 2 Timóteo 2,15. Glória a Deus. E ainda tem a terceira aqui, outro ponto importante sobre esse mesmo assunto: a igreja é a extensão do lar. A responsabilidade primária de educar, a primeira responsabilidade, a responsabilidade primária de educar, incentivar e guiar os seus filhos no caminho do Senhor não cabe a pastor, não cabe a presbítero, não cabe a professor da EBD, mas acima de tudo cabe a você, pais. Cabe a nós, pais. Então, não terceiriza. Não terceiriza também para a empregada, não terceiriza para o porteiro do bloco, não, para ninguém, para os tios, para os avós, cabe a você, pai. Glória a Deus. O segundo ponto aí da lição diz assim: prioridades na vida familiar. Vou beber uma água aqui. Prioridades na vida familiar. Irmãos, existem prioridades. A gente vai aprender aqui que existe prioridade. Deus, existe prioridade sobre a família.
Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja é preciso que o obreiro cuide bem da sua família. 1 Timóteo 3, 2 ao 4 e também ao 12. E Tito 1, 5 e 6. Tito 1, versículos 5 e 6. Embora os textos bíblicos que falem sobre esse assunto tenha como público-alvo os candidatos ao ministério, embora isso seja os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a família. Por isso, se a gente puder estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida cristã, faríamos assim, irmãos, eu vou colocar para você, uma hierarquia de prioridade. Essa é a visão incorreta, que é errada, a visão equivocada. Consegue ler? Eu fiz esse papel e escrevi aí para você gravar, Essa é a visão equivocada, ou seja, não é certa, né? Aqui eu ainda escrevi: normalmente há muitos obreiros que colocam a sua atenção na seguinte ordem, nessa ordem equivocada, infelizmente. Mas a ordem correta, a ordem certa é essa aqui, irmãos, né? Gravou aí? E eu vou falar por quê, A ordem certa é Deus, obreiro, esposa, filhos, igreja. E eu quero trazer aqui para vocês sobre esse assunto. Essa visão correta. Glória a Deus. Agora, presbítero, mas por que a igreja está por último? Por que a igreja é por último? Exatamente. Ela mesma estando por último, é muito importante. Para cuidar dela é necessário o seguinte: ela mesmo sendo por último, ela é muito importante. Para cuidar dela é necessário, presta atenção. Primeiro, irmãos, para cuidar dela é necessário buscar a Deus. Primeiro Deus. Primeiro é necessário buscar a Deus. Mateus 6,33. Deus, vamos lá, primeiro Deus. É indiscutível, no relacionamento diário com Deus, que o obreiro encontra força e alegria para cuidar da sua família, ao lado da sua esposa e dos seus filhos, contra os ataques do maligno ao seu ministério. Então, a visão correta, ou seja, aqui a hierarquia certa é essa aqui, Segundo, cuidar da própria vida do obreiro. Então, visão correta, Deus, depois o obreiro. Cuidar da própria vida do obreiro. O obreiro tem que cuidar da sua própria vida. Está lá em 1 Timóteo 4,16. Para ser exemplo. Está lá em 1 Timóteo 4,12b e Tiago 2,12. É indiscutível saber cuidar de si mesmo. Isso é indiscutível. O obreiro tem que saber. O relaxamento no cuidado consigo mesmo tem levado muitos obreiros a um desgaste precoce nas suas emoções e físico. Mesmo que seja um gigante no ministério, na pregação e na administração, o obreiro é feito de carne e de osso também. Carne e osso. É preciso cuidar de si antes de amar os outros. É necessário amar a si mesmo, como Jesus Cristo exortou. Glória a Deus. Agora, em terceiro aqui, na visão correta, aqui na hierarquia, a esposa. Cuidar da esposa. Está lá em 1 Timóteo 3, 2, parte A. E também Tito 1, 5 e 6, parte A. E também 1 Timóteo 3, 12. A falta desse cuidado tem dado brecha, irmãos, para o diabo destruir muitos ministérios, outrora tão promissores. Daí, no relacionamento emocional e efetivo nos últimos anos, daí porque que esses relacionamentos emocionais e efetivos nos últimos anos serem diversos os exemplos de obreiros que deram brecha ao adversário para a destruição do seu casamento, como consequência de um relacionamento ilícito com mulheres estranhas. Irmãos, mesmo que alguns ministérios não levem a sério tais comportamentos, o Espírito Santo não deixa passar em branco. A queda é inevitável. É indispensável ter a esposa como uma parceira única na vida do obreiro. Alguém já disse que cada homem tem a mulher que merece.
né? Vocês ouviram por aí várias pessoas falar assim, você tem a mulher que merece. Se o obreiro cuidar bem da sua esposa, normalmente terá uma mulher agradável, uma mulher virtuosa e que contribua para o êxito do seu ministério. Eu louvo a Deus pelas esposas dos obreiros da Declive. Deus abençoe vocês. E também fazer ênfase também a minha esposa Elisângela. Deus abençoe, minha filha. Deus te abençoe em tudo. Obrigado pelo seu apoio. Glória a Deus. E aí na hierarquia, continuando ainda, a quinta aí, né? A quinta não, a quarta, filhos. E isso é interessante porque a lição aqui é ligada para pais e filhos, né? Filhos. O quarto aqui na hierarquia, né? Nessa visão correta, são os filhos. Cuidar dos seus filhos antes de cuidar do filho dos outros. 1 Timóteo 3, do 4 ao 5 e também o 5 e 8. O Timóteo 5, versículo 8. É triste, irmãos, procurar ganhar os filhos dos outros e perder toda a nossa família. A gente tem que ter cuidado com isso. Tem que também, a gente pode falar do amor de Jesus por vida do outro, mas também tem que estar resgatando nossos filhos, buscando, levando a palavra. Irmãos, em determinado estado brasileiro, tá tendo eles jogam a bola aqui na quadra aqui, esse barulho, irmão, vai perdoando, mas vamos continuar, em nome de Jesus. Em determinado estado brasileiro, um juiz constatou que a maioria dos detentos naquele caso ou era ex-crentes ou de filho de pastores. É algo bastante desconfortável ouvir isso de uma autoridade judicial. Na prática, porém, não é pequeno o número de pessoas que se desviam, que são filhos de obreiros. Um dia desse, eu transportei uma senhora para Papuda, que ela estava indo visitar o seu filho. Se não me engano, tinha 23 anos de idade. E ela relatando que esse filho nasceu na igreja, cantava nos grupos de louvores e tudo, era uma bênção. E aí saiu da igreja e foi para o lado do mal, droga e venda de droga, e caiu. E aí eu falei, ela pediu oração, que a igreja orasse também, e orasse. Aquela serva do Senhor, desgastada, pela conduta do seu filho. Aí, pasme você, irmão. Ela contou também que o filho mais velho tinha poucos meses que tinha saído da Papuda, também pelos mesmos crimes. Homens, crianças, adolescentes que foram um dia da igreja, dos grupos de adolescentes, de jovens, de criança, e que às vezes os pais não tiveram tempo de falar do amor de Jesus, para andar com ele no caminho, para estar presente, para cobrir de oração. Então isso é importante, irmãos. Vamos cuidar dos nossos filhos. E o quinto aqui, e o quinto não é menos importante, a igreja. Olha só, a visão correta, a igreja. Ela é o alvo mais importante. Sem as pré-condições, há muito insucesso, ou seja, sem essas pré-condições que falamos sobre aqui anteriormente, sobre Deus, obreiro, esposa e filhos, sem essas pré-condições, irmãos, há pouco sucesso. No Brasil já se conhece diversos casos de obreiros que perderam o seu ministério de prestígio grande, nacional, de prestígio também internacional, por não entender esse assunto. Que Deus nos ajude a compreendê-lo bem e colocar em prática a orientação baseada na palavra de Deus, na Bíblia. Glória a Deus. E aqui o modelo bíblico de liderança no lar, a palavra de Deus nos ensina que o cuidado da família é um pré-requisito para liderar na igreja. Glória a Deus. Assim como Josué,
ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Devemos lembrar que nossa primeira responsabilidade como cristão é cultivar um ambiente em casa, onde Cristo seja o centro. Isso significa priorizar momentos de oração em família, diálogo saudável e o ensino da palavra, garantindo assim que nossos lares sejam repletos do reino de Deus. Irmãos, a família, quando a família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem assistida. Quando a família é abençoada, a igreja também é abençoada. A família é um reflexo da nossa espiritualidade, né? É um reflexo. O relacionamento com o seu cônjuge e filhos revela muito sobre nossa vida espiritual. Se negligenciarmos o lar, é sinal de que algo está desalinhado em nosso coração. Tem que ter cuidado. Eu posso até trazer aqui um exemplo aqui de desalinhamento. O sacerdote ali é um alerta claro para nós. Apesar de servir no templo, ele falhou a corrigir seus filhos, que viviam de maneira pecaminosa. Está lá em 1 Samuel 2, 22 ao 25. Essa negligência trouxe juízo não apenas sobre a sua família, mas sobre toda a nação de Israel. Antes de qualquer ministério na igreja, pergunte: estou servindo bem a minha família? Antes de você ter algum ministério na igreja, pergunte: eu estou vivendo bem a minha família? Meu cônjuge se sente amado? Minha esposa se sente amada? Meus filhos estão sendo guiados pelos caminhos do Senhor? Essas perguntas nos ajudam a avaliar se estamos equilibrando nossas prioridades de acordo com o padrão de Deus. Aleluia, Deus. Tópico 3, aí, subponto 3. Disciplina e estímulos ao filho. A lição diz: como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais. Disciplinar pelo ensino da palavra e também pelo exemplo. Não adianta você disciplinar se você não é exemplo. Meu filho não peca se você peca. Meu filho não xinga se você xinga. Meu filho não olha pornografia no celular, na televisão, se você olha. Então você tem que ser exemplo nas rodas de conversa, onde for. Glória a Deus. É preciso, né? É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo, para gerar obediência, honra e responsabilidade dos filhos. Né? Está lá em Êxodo 20, 12, e Colossenses 3, 20, né? E também Lamentações 3, 27. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro lado deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Isso, irmãos, a disciplina equilibrada reflete o caráter de Deus. A disciplina é uma responsabilidade dada por Deus aos pais, mas deve ser praticada de forma equilibrada, refletindo o caráter justo e amoroso do próprio Deus. Lá em Hebreus 12, 6, nos lembra que o Senhor corrige a quem ama, mostrando que a disciplina não é uma punição expulsiva, mas um ato de amor que visa o bem dos filhos. A disciplina é sempre cercada de misericórdia e graça. Quando disciplinamos nossos filhos, devemos lembrar que estamos ensinando mais do que regras. Estamos revelando o amor de Deus. A correção deve ser sempre acompanhada de explicação, paciência e um espírito restaurador e restauração. O ensino aqui, irmão, pelo exemplo, é mais poderoso do que palavras. Jesus nos deixou um exemplo claro de liderança pelo próprio comportamento, como vemos em João 13, 15. Ao lavar os pés dos discípulos, da mesma forma, os pais não podem exigir a obediência, né, honra e responsabilidade dos filhos.
se não demonstrar essas atitudes em sua própria vida. Os filhos observam mais as ações dos pais do que ouvem suas palavras. Pais, pergunte, pais, a si mesmo: estou vivendo aquilo que ensino aos meus filhos? Eu estou vivendo isso que eu ensino? Minhas atitudes inspiram obediência e responsabilidades? O equilíbrio entre disciplina e afeto fortalece o relacionamento familiar. Embora a disciplina seja essencial, ela precisa ser equilibrada com demonstração de amor, carinho e encorajamento. Colossenses 3:21 adverte: pai, não irrite seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. A correção severa e sem demonstração de afeto pode gerar insegurança, ressentimento e distanciamento emocional. No relacionamento com os filhos, certifica-se de que para cada correção haja também palavras de afirmação. Mostre-lhes que, mesmo nos momentos de disciplina, eles são amados incondicionalmente. Isso cria um ambiente de segurança, de confiança, onde a obediência se torna uma resposta natural ao amor recebido. Terceiro tópico aí: bênçãos, pais e filho. As bênçãos para a prosperidade. O subponto 1, a lição diz: a promessa na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os seus filhos. Em Isaías vemos a promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a prosperidade de Israel. Lá em Isaías 44, 3 e 4. Em Joel diz assim: vossos filhos e filhas profetizarão. Joel 2, 28. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro diz que as promessas diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e tanto quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Atos 2, 39. Nesse sentido, há promessas de uma vida imersa no Espírito Santo aos nossos filhos. Agora, irmão, vamos considerar 2 pontos a respeito desse assunto. As promessas de Deus alcançam as gerações futuras. Glória a Deus. A Bíblia revela que as promessas de Deus não são restritas a uma única geração. Elas se estendem aos seus filhos, aos descendentes, a todo o povo. Deus promete derramar o seu Espírito sobre as posteridades de Israel, garantindo as bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais seriam uma herança contínua. Glória a Deus. Considerando outro ponto, Deus quer que os nossos filhos vivam cheios do Espírito Santo. Confirma que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa divina, não apenas para nós, mas também para os nossos filhos. Glória a Deus. Profetizar, sonhos. A plenitude do Espírito é mais do que uma bênção, é uma capacitação divina para que os nossos filhos vivam de forma frutífera no reino de Deus. Subponto 2. Lugar onde os filhos devem ser abençoados. Olha só, glória a Deus. Na nossa família deve ser um ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus. Vivam as promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o nosso Senhor Jesus. Dessa forma ajudaremos muito os nossos filhos. Se a nossa família cultivar o culto doméstico, irmãos, promovendo a oração, o louvor, a leitura da palavra de Deus em nosso lar, isso acontece. Que em nossa família os nossos filhos tenham a liberdade de expressar suas lutas, e dificuldades, para se tornarem, que tornem sim temas, de nossa intercessão no lar, de oração. Deuteronômio 6 e 9 fala sobre essa questão de culto no lar. A nossa família deve ser o lugar onde nossos filhos sejam abençoados. O lar, meus irmãos, aqui é o ensino espiritual constante. O lar como lugar de ensino espiritual constante. A palavra de Deus nos instrui a fazer do lar um espaço onde seus mandamentos sejam ensinados com diligência, Então isso aqui é um ensino da palavra, é um mandamento de Deus para que a gente faça esse culto no lar. Os pais são chamados para inculcar as verdades de Deus nos filhos, em todos os momentos do cotidiano. O que é inculcar? É inspirar, instigar, depositar lições e verdades, no coração, ou seja, na mente de alguém.
Então, os pais são chamados a inculcar as verdades de Deus nos filhos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, mostrem, reserve um tempo diário para reunir a família em oração, leitura da Bíblia e louvor. Mostre a seus filhos que o culto doméstico não é uma obrigação pesada, mas um momento de comunhão com Deus e com a família. O lar como espaço de confiança e acolhimento. O culto doméstico não deve ser apenas um momento de adoração, mas também um lugar seguro onde os filhos sintam liberdade para compartilhar suas lutas e sentimentos. Quando os filhos percebem que podem abrir seus corações sem medo de julgamento, o lar se torna um ambiente de cura, fortalecimento espiritual. Durante esse culto doméstico, encoraje os seus filhos a falarem sobre o que estão enfrentando. Sejam dificuldades espirituais, emocionais, da escola acadêmica. Orem junto por essas questões, mostrando que Deus se importa com cada detalhe da vida deles. Amém? Terceiro ponto, pais que protegem seus filhos. A lição diz: os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer seja na infância, na adolescência ou na juventude. Proteger significa oferecer um ambiente onde os filhos se sintam seguros fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. A proteção envolve cuidar da integridade física, preservando-os dos perigos visíveis, cuidar da saúde emocional, garantindo assim que sejam acolhidos e amados, e prover sustento espiritual, ensinando a caminhar com Deus e resistir ao mal. Como eu falei, o mundo jaz no maligno, então temos que buscar esse culto doméstico. A proteção, e essa proteção dos pais também. A proteção dos pais não é limitada por tempo, mas ajustada conforme as etapas do crescimento dos filhos. Assim como Deus protege e guia seu povo continuamente. Está lá em Isaías 46:4. Os pais são chamados a estar presentes em todas as fases, oferecendo direção e segurança. Escrevo isso porque tem pais que discutem, descuidam dos seus filhos quando eles se tornam adolescentes ou jovens. Tem pais que os filhos se tornam adolescentes jovens, deixa para lá, faz o que quer, não está nem preocupado com nada. Mas cada etapa deve ser acompanhada de perto, irmãos, pois elas trazem desafios específicos. Por exemplo, a criança. A criança precisa de proteção física, de segurança em seu ambiente, mas também de formação moral e espiritual. Elas estão em uma fase de absorver valores e aprender a diferença entre o certo e o errado. Timóteo foi instruído nas escrituras desde a infância, o que moldou a sua fé e caráter. Está lá em 2 Timóteo 3,15. Não entregue ela aos cuidados da televisão e do celular. Tem pais que entregam as crianças aos cuidados da televisão, do celular, vai almoçar, vai fazer qualquer atividade de família, vai estar o celular do lado, a criança até erra a boca. Irmão, não entregue aos cuidados dessa televisão. Só tem coisas ruins, só tem coisa que não presta. Seja seletivo, irmãos. Cuidado com isso. A criança mal começou a falar, já tem um celular. Irmãos, tem cuidado. Assim como o celular traz bênção, traz também maldição. Os adolescentes, por exemplo, a adolescência é um período de transição entre a infância e a vida adulta, marcado por mudanças físicas, emocionais, sociais, espirituais. Essas transformações podem gerar insegurança, conflito e busca por identidade. E é nesse cenário que os pais têm um papel essencial para ajudar seus filhos a enfrentar os desafios dessa fase. Não abandone o seu filho adolescente. Esteja com ele, sai com ele, conversa com ele. A adolescência é caracterizada por intensas frustrações emocionais. O adolescente ele tem essas frustrações. Sentimento de inadequação, solidão e ansiedade são comuns, especialmente quando surgem desafios acadêmicos relacionamentos, quando surge esse relacionamento, ou dúvidas sobre o futuro. Os adolescentes frequentemente enfrentam dúvidas sobre quem são e onde se encaixam.
A expressão para ser aceito, a pressão para ser aceito pelos pares pode levar a escolhas erradas, né? Como ceder às influências negativas e se envolver em comportamentos que conflitam com os valores cristãos. Eu falo com propriedade, irmão, porque 4 filhos biológicos e 4 filhos adotados, todos passaram nessa fase de criança, adolescente, jovem e adulto, né? Nesta fase, os adolescentes começam a formar suas próprias opiniões e muitas das vezes questionam os ensinamentos que receberam na infância. Essas dúvidas podem levar a ter crise na fé, especialmente quando eles são expostos a ideologias contrárias ao ensino bíblico. Ideologias contrárias ao ensino bíblico. Isso, ideologias no meio dos seus amigos, na escola, em tantos lugares. Então, essas dúvidas podem levar a crise na fé. Então tem que estar sempre trazendo um culto de ensino na palavra de Deus no lar, cuidando, vendo com quem anda, com quem passeia, né? E terceiro, jovens, na juventude os filhos precisam de proteção emocional e espiritual para lidar com decisões importantes sobre estudos, carreira e relacionamento. Com quem vou me casar? Que faculdade vou cursar? Que carreira eu vou seguir? Essas são as perguntas do jovem. São decisões que afetam toda a vida adulta da criança. Os pais devem ser conselheiros que os guiam em sabedoria, mostrando a importância de colocar Deus, Cristo Jesus, em primeiro lugar na vida do jovem. Está lá em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, terminando mais um EBD, a conclusão, para fechar aqui, quero dizer para vocês, todos vocês, Deus, Ele ama a família. Essa instituição criada por Ele. No princípio de todas as coisas, Deus criou essa constituição de família. Pais e filhos são pessoas criadas por Deus com muito amor, com finalidades elevadíssimas, não só para a procriação da espécie humana, mas também para desfrutar de um relacionamento amável, efetivo e respeitoso no seio de cada família. Somente as forças do mal querem destruir o que Deus criou com a sua infinita sabedoria e poder. Somente as forças do mal querem destruir o que Deus criou com a sua infinita sabedoria e poder. Porém, no plano divino, todos os que amam serão abençoados eternamente. Os que se opõem aos seus desígnios já têm a sentença lavrada, que Deus, Deus lhe reserva a condenação eterna. Esses que se opõem à questão das bênçãos da família, as questões dos preceitos da família, a questão do cuidado com a família, os que se opõem a isso, a seus desígnios, aos desígnios de Deus, já tem a sentença lavrada, que lhes reserva a condenação eterna. Deus salve a família. Deus abençoa cada um de vocês. E quero orar. Senhor Jesus, obrigado pela essa aula maravilhosa. Obrigado, Senhor Jesus, pelos meus filhos. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Intney, o Wilson, o Willer. Obrigado pelo Sidney, pela Tatiane, pela Vládia, pela Suene. Senhor Jesus, Deus, derrama bênçãos sem medida sobre seus lares. Deus, obrigado, Senhor Jesus, e que possamos, Senhor, entender o plano, Senhor Jesus, de promessas que o Senhor tem para os pais e para os filhos. Senhor Jesus, abençoa o lar de cada irmão, abençoa a vida de cada um. Derrama, Senhor Jesus, das suas bênçãos, Pai. Quebrando os conflitos, Senhor Jesus, as barreiras. Senhor Jesus, trazendo, Pai Santo, o desejo do culto doméstico, Pai. Deus de glória, eu te louvo, Senhor Jesus, por tudo e te glorifico, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Deus abençoa.